Fala galera, tudo bem? Hoje vamos para mais um vídeo aqui do canal e hoje a gente vai reagir a essa alegria que é o Primo Rico e ele traz um vídeo que é sobre os 3 anos do governo Lula com foco em economia, então a gente vai poder ver que a gente vai poder ver muita coisa. Vamos lá. No dia 30 de outubro de 2022, milhões de brasileiros estavam grudados na televisão. O Lula, ele acabava de vencer a eleição mais apertada da história do Brasil. A Justiça Eleitoral acaba de confirmar a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. 50,9% contra 49,1%. E enquanto milhares de pessoas comemoravam nas ruas, outras simplesmente entraram em pânico. Todos se perguntavam a mesma coisa. Será que o Lula vai conseguir repetir os mesmos... Qual pânico? Pânico do quê? Qual pânico? É o fantasma do comunismo. Vai virar. Segundo o economista, amigo do Primo Rico, Paulo Guedes, que é o ministro da Economia do governo Bolsonaro, o Brasil em 1 ano e meio virava Venezuela. Não sei, né? Tá aí, faz 3 anos. Né? Nos feitos dos mandatos anteriores? Será que o Brasil vai voltar a ser uma economia pujante? Ou será que essa vitória era o começo do fim do país? E é exatamente sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. A ideia desse vídeo é extremamente difícil, mas eu vou me esforçar para resumir em 13 minutos o que aconteceu nesses últimos 3 anos de governo Lula. E vai ser difícil mesmo, hein? 13 minutos para tu resumir 3 anos de um governo de um país do tamanho do Brasil. Haja resumo. Vitórias, as derrotas, os números reais e, principalmente, como todos esses acontecimentos podem afetar o seu bolso e os seus investimentos. Só que antes de começar, deixa o like aqui no vídeo e se inscreve no canal. Isso daqui é muito importante para o YouTube entender de falar sobre isso para todo lado. E para começar, eu preciso te levar para o dia 2 de janeiro de 2023, primeiro dia útil do governo Lula. O Fernando Haddad, que tinha assumido o Ministério da Fazenda há literalmente 48 horas, publicou um decreto às pressas. Sabe o que o decreto fazia? Ele revertia uma redução de impostos que o governo anterior tinha feito nos últimos suspiros de 2022. As alíquotas de PIS voltaram de 0,33% para 0,65% e de 2% para 4%. Exato, é o famoso calote que o Bolsonaro deu nos governos estaduais para poder pegar dinheiro, para poder gerar um superávit, que era um superávit, na verdade, artificial, porque ele reduziu os impostos, pegou o dinheiro e com a promessa de devolver e ficou a ver navios. Na COFINS. E ainda em janeiro, o governo aumentou o Bolsa Família, beneficiando mais de 20 milhões de famílias. Era o prelúdio do que seria o governo Lula. Obviamente, milhares de famílias, de fato, precisam de ajuda, só que não existe um almoço grátis, né? Esse aumento no Bolsa Família gerou um custo de 14 bilhões de reais a mais por mês. Para um orçamento do Brasil, isso não é nada. E isso não é um gasto, de certa forma, isso é um investimento. Porque no momento que você pega 14 bilhões de reais e você coloca na mão dessas famílias, onde esse dinheiro ele vai ser utilizado 100% dele para consumo, porque a família precisa comprar comida, precisa pagar energia, precisa comprar uma roupa, precisa abastecer o carro, tudo que essa família ganha, ela vai ter que consumir. Então, isso vai ser injetado na economia, fazendo a economia girar e fazendo com que tudo rode e aumente de produção. Mas só que para a cabeça desses... Porque eu acho que até o Primo Rico, eu acho que até ele sabe disso, só que ele é sacana nessa forma como ele fala, para tentar ludibriar as pessoas a pensar que isso é uma coisa ruim. Mas não é. Isso é um investimento direto na economia do país. Nas contas do governo, 80% a mais do que o governo anterior gastava. Só que peraí, de onde que vinha esse dinheiro? Para você entender isso, eu preciso te explicar uma coisa que aconteceu alguns meses antes. No Brasil, existe uma regra que limita quanto o governo pode gastar por ano. Ele é famoso teto de gastos. Essa regra foi criada no governo Temer e basicamente dizia o seguinte: o governo só pode aumentar os gastos de acordo com a inflação do ano anterior. Só que o Lula... Que já é uma merda, né? Que já é uma merda. Como assim o governo não pode investir em educação? Ah, não, Iago, mas aí não vai fechar as contas no final do mês. Cara, o Brasil, isso aí também é uma falácia que esses liberal aí ficam pregando, que é como se a economia de um país, como a economia de um país, como o Brasil, que ele
produz sua própria moeda. Então, eles ficam pregando que como se a economia fosse igual a uma economia de casa, que eu não posso gastar mais do que eu ganho. E não é, não funciona assim. Não funciona assim. Todos os grandes países desenvolvidos, todos gastam mais que arrecadam para poder desenvolver o país. Estados Unidos é assim, China é assim, um monte de países da Europa é assim também. Mas só que eles pregam essa ideia de que não pode gastar mais do que arrecada. E não é assim. E não é assim que funciona. Ganhou a eleição e ele falou assim: peraí, eu prometi fazer um monte de programa social, mas se eu seguir essa regra do teto de gastos, eu não vou ter dinheiro para fazer nada. E foi aí que entrou a PEC da transição. O Congresso aprovou uma exceção para 2023 e eles falaram: tá bom, Lula, você pode gastar 145 bilhões a mais do que o teto permite. E era tudo que o governo queria. Com esse espaço veio o aumento do Bolsa Família e em seguida, em fevereiro, veio outra medida importante. O salário mínimo subiu para R$ 1.320. Era o primeiro ganho real do salário mínimo em 4. Olha isso, cara. Olha isso, cara. Olha isso, o governo Bolsonaro. Olha isso, cara. Você não tem um aumento real do salário mínimo. As coisas continuam aumentando, continuam aumentando. E você cada vez mais socando, e não tem dinheiro para comprar a porcaria de um arroz no final do mês. Claro que tem que fazer isso. Aí, esse dinheiro que foi pego aí nessa transição, que foi liberado, esses 100 e poucos bilhões, cara, isso aí vai direto na veia da economia do país. Vocês entendem? Que isso é investimento puro, que faz a economia girar, tá ligado? Isso não é gasto, é investimento. Mas só que na cabecinha desses liberal... O problema é que só o Bolsa Família ia gerar de custo 14 bilhões por mês. São 100... Não é custo, é investimento. 70 bilhões por ano. Ou seja, o Bolsa Família sozinho gera maior que os 145 bilhões da PEC. Isso sem contar todas as outras políticas que o governo queria fazer. Eles sabiam que eles precisavam arrecadar mais. E qual é a forma mais rápida de arrecadar mais? Aumentando impostos. E logo depois, em março, o Haddad anunciou o arcabouço fiscal. Lembra do teto de... Que é a mesma porra que o teto de gastos. Só que com outro nome. Gastos que eu mencionei antes? Pois é, o arcabouço surgiu para substituir o teto de gastos. A ideia era a seguinte: ao invés de limitar os gastos pela inflação, o governo podia aumentar os gastos até 2,5% acima da inflação todo ano. E em maio, a Câmara aprovou o arcabouço fiscal. E um mês depois... Claro que aprovou. Por que eles não iam aprovar? É tudo que eles querem. É o programa neoliberal. Você cortar gasto, reduzir gasto, diminuir tudo que você conseguir diminuir de gasto. Óbvio que eles iam aprovar. Em junho, o Senado também aprovou. Foi uma vitória enorme para o Lula e para o Haddad. E seguinte, eu acho uma porcaria. Eu acho uma porcaria isso. Acho que nem deveria ter feito. Nem deveria ter feito. Mas claro, né? Só que o Senado fez algumas modificações no texto. E quando isso acontece, o projeto precisa voltar para a Câmara aprovar essas mudanças. Mas a essa altura, o governo já estava comemorando porque sabia que ia passar. E enquanto todo esse rolo acontecia, uma outra coisa bem relevante estava rodando ao mesmo tempo: a reforma tributária. Para vocês terem uma noção da importância da reforma, ela estava em discussão há 30 anos no Congresso. Todos os presidentes tentaram. FHC tentou, o Lula tentou no segundo mandato, a Dilma tentou, o Temer tentou, o Bolsonaro tentou. E ninguém conseguiu. E aí, no primeiro ano do terceiro mandato do Lula, o Congresso finalmente aprovou a reforma tributária. Basicamente, o sistema tributário brasileiro é uma bagunça completa. Hoje a gente tem 5 impostos diferentes sobre consumo: PIS, COFINS, ICMS, ISS e IPI. Cada um com as suas regras, as suas exceções, as suas alíquotas, que são diferentes por estado. É tão complicado que empresas gastam bilhões todo ano só para calcular quanto que elas precisam gastar de imposto. E a ideia... Imagina, se a empresa gastou bilhões para isso, imagina quanto a empresa não ganha, não fatura e não sonega também, né? da reforma era acabar com esses 5 impostos e criar 2. O CBS, a contribuição sobre bens e serviços, que é federal, e o IBS, o imposto sobre bens e serviços, estadual e municipal. Esses 2 impostos vão funcionar no modelo IVA, que significa Imposto sobre Valor Agregado, por mais que facilite o sistema. Na Europa já é assim, já há uma pá de tempo. E essa reforma tributária não é que ele aprovou e pronto, já começou. Se eu não me engano, eu não vou ter a data exata, mas isso é projeto para daqui 20, 30 anos, para começar a funcionar, porque até que eles, segundo eles, conseguem fazer essa transição, então essa parte técnica eu não vou saber explicar se tem coerência toda essa demora ou não, mas é para ser umas coisas assim de entre 20 e 30 anos, para estar completamente implementado e estar funcionando mesmo dessa forma.
tributário, ele tem um problema. O IVA provavelmente vai ficar em 28%. Isso pode fazer do Brasil o país com a maior carga tributária sobre o consumo do mundo. No segundo semestre, o Banco Central cortou a Selic de 13,75% para 13,25% e era o primeiro corte em 3 anos. O governo lançou o novo PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento, com a promessa de investir 1,7 trilhão até 2026. Em agosto, o Lula sancionou o arcabouço fiscal. O teto de gastos tinha oficialmente acabado. E aí depois vieram mais cortes. Não acabou o teto de gastos. O arcabouço fiscal é praticamente a mesma coisa, acabei de falar. Mas olha só como ele, de uma forma muito canalha, ele ludibria a informação. É a mesma coisa, ele limita gastos também. O arcabouço fiscal é só um nome diferente para a mesma porcaria de programa. A Selic caiu até 11,75% e no final de 2023 a reforma tributária foi aprovada no Senado. Em dezembro ela foi promulgada, oficialmente aprovada, algo histórico no Brasil. Em novembro foi aprovada a taxação de fundos exclusivos e offshores e no finalzinho do ano foi aprovada a taxação sobre subvenções de ICMS. Tudo isso para tentar arrecadar mais e cumprir a meta fiscal. Até porque o governo tinha dito no começo do mandato que ia terminar 2023 com um déficit zero, ou seja, sem gastar mais do que se arrecada. E bom, como que 2023 terminou? O PIB cresceu 3,2%, um pouco acima do ano anterior. O desemprego caiu para 7,8%, 8,7 milhões de pessoas saíram da pobreza, segundo o IBGE. A inflação fechou em 4,62%, dentro da meta do Banco Central, e o Bovespa subiu mais de 20% no ano. O dólar caiu 8% e, por incrível que pareça, estava abaixo de 5%. Muitos dados bem positivos por aqui. Por outro lado, o governo gastou 230 bilhões a mais do que ele arrecadou, mesmo com vários aumentos de impostos. Dane-se, não interessa. Não interessa. Não funciona. Eu vou repetir para vocês entenderem. A economia de um país não é a mesma coisa que a economia de uma casa. Eu ganho X reais por mês. Então, Iago, eu não posso gastar mais que X reais, porque senão eu não vou ter dinheiro para pagar as contas. O governo não funciona assim. Não é assim que funciona. O governo, para o país crescer e desenvolver, ele precisa investir. Claro, a gente pode também discutir a qualidade desses gastos. Não adianta só gastar à toa, mas esse tipo de investimento, isso aí é só ajuda para a própria economia do próprio país. É investimento para ajudar o país a crescer. Não é gasto à toa. E a gente fechou o ano bem longe da meta de déficit zero que o Haddad tinha prometido. Com isso, a gente chegou ao fim de 2023. Mas que forma melhor de começar um novo ano se não aumentando a arrecadação da máquina pública? Em janeiro de 2024, a gente teve mais aumento de impostos, PIS e COFINS sobre diesel, biodiesel, gás de cozinha e painéis solares. Eles precisavam de dinheiro para implantar a agenda deles e eles precisavam de arrecadação. E eles decidiram mexer num belo de um vespeiro. No meio do ano entrou em vigor a taxa das blusinhas. Então, compras internacionais de até 50%. Isso foi uma merda. Isso foi uma merda porque, querendo ou não, muita gente, eu inclusive, acaba recorrendo a comprar nesses aplicativos chineses, que, querendo ou não, é muito mais barato as coisas. Só que tem 2 pesos e 2 medidas. Porque, querendo ou não, você não compra da indústria local. Então, a própria indústria local acaba sentindo isso. Saca? Só que eu acho que isso aí foi muito um lobby, eu acho, dessas empresas grandes aí, até estilo Avan, Magazine Luiza, eu acho. Acredito que aconteceu um lobby muito grande, uma pressão muito grande para colocar essas taxas. Para quê? Para fazer as pessoas comprarem no Brasil, em vez de comprar na China. Mas isso aí não é só no Brasil que está acontecendo, não. Tem vários países da Europa que também fizeram isso. Isso eu não sei dizer, mas eu acho que deveria existir uns outros tipos de estratégias para favorecer a empresa e as pequenas empresas do próprio país para ter um preço competitivo. Só que aí, assim, desse jeito, acaba favorecendo só as grandes mesmo. Então, isso é uma merda.
$50, passaram a ter 20% de imposto de importação. Somando com o ICMS, a carga tributária chegava em 45%. E o resultado foi imediato. Primeiro, que isso pegou mal para o governo. Segundo, que a própria Confederação Nacional da Indústria diz que 29% dos brasileiros desistiram de comprar em sites internacionais por causa do custo com o imposto das blusinhas. O clima ali entre o presidente Lula e o Roberto Campos Neto começou a esquentar. Em junho, o Lula disse que o presidente do Banco Central tinha lado político e trabalhava muito mais para prejudicar do que para ajudar o país. E na verdade tem. Mas isso é uma coisa que a própria prática já se mostrou que não funciona. Ele alterou o presidente e a política continua a mesma. Por quê? O Banco Central ele é autônomo. O Bolsonaro tornou ele autônomo. O que quer dizer? O governo ele não consegue interferir diretamente, certo? Então, o que é o Banco Central? Ele é uma reunião onde os principais bancos do país discutem qual é o futuro da economia, da taxa, da inflação, onde é mais ou menos um achismo. Eu acho que vai ser isso, eu acho que vai ser aquilo. Que no fundo, o objetivo é um só. É manter a taxa Selic alta, para quê? Para que milionários, rentistas, bilionários que têm títulos da dívida pública consigam ganhar cada vez mais dinheiro do governo. Então lembra lá no começo que o Thiago falou que o governo ia investir, ia dar 100 bilhões no ano, se eu não me engano, nesses programas e tudo mais, que é dinheiro investido na economia, para fazer a economia girar, querendo ou não? O maior gasto que o governo tem hoje é com títulos da dívida pública. São R$1 trilhão por ano com esses títulos. Por quê? Porque a taxa Selic está a 15%. E isso também não ajuda ao país se desenvolver. Porque pensa comigo, se eu sou um cara que tem um grande capital, eu vou querer arriscar, investir esse dinheiro em algum negócio, uma empresa, uma fábrica, algo do gênero, para eu saber lá se eu vou ter um retorno em não sei quanto tempo, onde ao invés disso eu posso pegar esse mesmo dinheiro, emprestar para o governo e no fim do ano, com toda a certeza e segurança, eu vou receber 15%. É óbvio que as pessoas vão fazer isso, vão ficar vivendo de rentismo. Então, esse é o real objetivo da taxa Selic e do Banco Central. Manter essa taxa de juro alta, que isso, querendo ou não, é praticamente automaticamente você transferir dinheiro público para a mão desses milionários, desses rentistas. É basicamente isso. Pode botar Pedro, Paulo, quem seja. Não vai alterar. Não vai alterar se não mudar o sistema que é feita essa taxa Selic. O governo começou a usar esse discurso porque depois de uma série de cortes na Selic, os nossos juros voltaram a subir. Muita gente começou a espernear, dizendo que esse aumento era dinheiro que saía de educação e caía direto nos cofres da Faria Lima, mas é verdade. E é verdade. Porque assim, tudo bem, você pode ter lá 1.000, 5.000, 10.000 reais, sabe, investido ali no Tesouro Direto, tudo bem. Cara, mas não, isso aí é a ínfima parte de todo. 90% é grandes fundos, é grandes investimentos que têm os títulos da dívida pública. Então é a transferência do dinheiro público para a Faria Lima. Falou tudo, Mas daí tu vai querer justificar? Vamos ver, Thiago. É que a alta da Selic era uma resposta para a escalada do dólar naquele ano. O dólar que tinha fechado 2023 em 4,85 já estava passando dos R$6. Então o Banco Central subiu a taxa de juros. Era mais uma derrota para o governo. Uma Selic mais alta significa uma economia mais travada, pessoas consumindo menos. Mas ele tinha acabado de falar que o governo tinha batido a meta da inflação que o Banco Central tinha imposto, certo? Vocês viram o que ele falou, né? Mas que foda-se, tanto faz, pode bater a meta, não bater a meta, não interessa. É uma reunião que os principais donos de banco se reúnem e decidem, eu acho que vai subir 0,25. Eu acho que vai ser 0,25.
É assim que funciona, é assim que funciona. Empresários contratando menos, nenhum governante quer isso. Só que os dias do Roberto Campos Neto estavam contados. Ele foi indicado pelo Bolsonaro em 2019 e só ficaria como presidente até 1 de janeiro de 2025. No final de 2024, o Lula e o Haddad anunciaram um sucessor do Campos Neto, que é o Gabriel Galípolo, e todo mundo esperava que o Galípolo tivesse uma política monetária um pouco mais flexível. Mas ao invés disso, ele acelerou a alta dos juros e a Selic subiu até 15% em junho, a maior taxa em quase 20 anos. Eu disse, não adianta, não adianta. Pode entrar quem for. Se não alterar, se não mudar a forma como é posta essa posição do Banco Central, não vai mudar nada, não vai mudar nada. E isso é ruim também, sabe para quem? Para o pequeno e para o médio empresário. Porque o pequeno, com essa taxa de juros desse jeito, ele não consegue pegar empréstimo. Porque está muito caro. Ele precisa lá, sei lá, comprar uma máquina nova, sabe? Sei lá, 50, 100 mil reais. Não consegue, não tem. Não dá empréstimo. É muito alto o juro. Quando dá, né? Se der. Entende? Então, as únicas pessoas que se beneficiam com isso é a Faria Lima. São os grandes investidores, fundos e toda essa pataquada aí. E por quê? Porque a inflação tinha furado o teto da meta. Como de costume, todo ano que a inflação fica acima da meta, o Banco Central emite uma carta aberta explicando tudo que impediu o Brasil de controlar melhor a inflação. E nessa carta, o BC explicou que o IPCA fechou 2024 em 4,83%, acima do teto de 4,5%, por causa de três coisas. Primeiro, preço de alimentos que explodiu, principalmente carne e café. Segundo, o dólar que disparou. Por quê? Por que o café subiu? Por quê? Por quê? Isso refletiu na economia. E terceiro, o mercado de trabalho estava aquecido, isso pressionou salários e consumo. Afinal de contas, o desemprego estava no menor valor da história. Esse foi o ano de 2024. O desemprego no menor valor, isso não é bom, né? Não é bom. Por mais que não sejam os melhores empregos, a gente sabe que tem muita gente aí trabalhando em aplicativo, nessa uberização, nesses trabalhos, não vou dizer esses trabalhos precários, mas que no fim não são não tem as melhores condições, mas mesmo assim está empregado. Porque acontece o quê? O desemprego para a classe dominante, ele tem que existir. Porque assim você consegue jogar o preço do salário lá embaixo. Porque por que eu vou pagar mais se tem uma fila enorme de gente aqui querendo trabalhar? Eu não preciso pagar mais. Agora, eu começo a botar vaga de emprego e eu vejo que não tem gente para trabalhar, eu vou ter que melhorar as condições, eu vou ter que aumentar o salário. Então, o desemprego ele é muito necessário para a classe dominante. Ele é muito necessário para que a classe dominante consiga ter esse poder de barganha sobre os salários e deixar com que a classe trabalhadora continue nessa precarização. Mas pro Thiago Nigro isso aí não importa, isso é ruim, né? Do Lula, o seu segundo ano de mandato. O PIB continuava crescendo mais de 3% e o desemprego estava nas mínimas. Mas foi um ano com um pouco mais de derrotas. A taxa das blusinhas prejudicou o consumo e a popularidade, a Selic voltou a subir, o dólar disparou, a inflação estourou a meta e o pior de tudo, o déficit primário foi de 68 bilhões. Mas nada, absolutamente nada se... Irmão, isso aí vai acontecer todo ano. O dólar dispara, o dólar cai, a Selic volta, a inflação vem, vai um pouco, continua. Claro, não pode sair de uma coisa assim completamente fora do controle. Mas tu viu, a meta era 4,5, fechou em 4,8, 4,5, daí fechou em 4,8, por causa de 0,3. Ah, não, fim, acabou, caos, não bateu na meta, não tem o que fazer. Vocês entendem? Ah, para. Compara ao que aconteceu no dia 18 de dezembro de 2024. Naquele dia, o dólar atingiu R$ 6,26, máxima histórica. O Banco Central teve que fazer a maior intervenção cambial em 25 anos. A gente vendeu bilhões de dólares para conter a desvalorização do real, que inclusive foi a moeda que mais se desvalorizou no mundo naquele ano. Enquanto isso, o Ibovespa derretia mais de 10%. Esse era o cenário do fim de 2024 e início de 2025. E eis que a gente chega no terceiro ano. Os marinheiros
E aí é sempre isso, o dólar vai subir, o dólar vai cair, o Ibovespa vai subir, o Ibovespa vai descer, vai se manter naquela média, isso vai acontecer, você vai ver a hora que terminar, quando termina tudo, e aí tudo tá tranquilo, tudo tá bem. Eles costumam dizer que depois da tempestade vem a calmaria. Mas no Brasil, meu amigo, esse ditado nunca funcionou. Logo no comecinho do ano, o governo publicou a Instrução Normativa 2219. Ela dizia que as transações acima de 5 mil mensais via Pix ou cartão de crédito teriam que ser monitoradas pela Receita. A ideia, segundo o governo, era combater a sonegação de imposto. Só que a oposição... E não só isso. O plano era conseguir também ficar de olho em muito golpe e trambique que está acontecendo por aí. E também no crime organizado. Só que, para variar, né, o nosso amigo Nicolas Ferreira, fez um vídeo atrapalhando tudo isso para que essa medida não fosse tomada. Por quê? Porque senão vai, de repente, supostamente, né, prejudicar os amiguinhos dele, das facções criminosas e tudo mais, né? Supostamente, né, seu juiz? Supostamente. interpretou de outra forma, querem controlar o seu dinheiro. A história toda de controle se espalhou, milhões de views rodando por aí, o pânico tomou conta. O Haddad gravou vídeos desesperado tentando desmentir essa história toda, mas era tarde demais. E ao ponto de que depois de, eu não sei o tempo certo, 6 meses, 1 ano, sei lá eu, está acontecendo agora aquelas operações, onde eles conseguiram desmontar várias operações financeiras do crime organizado, que conseguiram chegar onde? Na Faria Lima. É engraçado que tá tudo meio que conectado, né? O estrago estava feito e no mesmo mês o governo recuou completamente e revogou a norma. Em março, para surpresa de 0 pessoas, veio mais um pacote de aumento de imposto. Até que em maio, um grupo de políticos da oposição publicou um manifesto que dizia o seguinte: desde que assumiu em 2023, o Lula criou ou elevou o imposto 24 vezes, 1 a cada 34 dias. E aí o manifesto viralizou, foi parar em todos os jornais e algumas semanas depois a lista foi atualizada. Eram 27 impostos. A pergunta que eu te faço é: você sabia que o próprio Lula tem investimentos que pagam o mínimo possível de imposto? Só para vocês terem uma ideia, quando ele foi candidato em 2022, ele declarou um patrimônio de 6 milhões. E por volta de 5,5 estavam em VGBL, que é o Vida Gerador de Benefício Livre, que é um tipo de previdência privada. A previdência é considerada um seguro. Por isso, a alíquota de imposto de renda que ele pagava sobre esses investimentos pode chegar até 10% caso ele invista por mais de 10 anos, o que é extremamente provável. E além de pagar menos imposto, você ainda tem uma série de outros benefícios. Por exemplo, você pode deduzir até 12% da sua renda bruta anual do imposto de renda, no caso de um PGBL. A previdência privada ela não vai entrar em inventário, então em caso de falência, o dinheiro vai direto para os beneficiários, sem pagar ITCMD. E olha, se você não está feliz com esses aumentos de impostos nos últimos anos, e assim como o Lula quer pagar menos imposto nos seus investimentos, a Grão, que é a gestora aqui do grupo, é uma previdência que segue a minha metodologia ACA, uma das menores taxas do mercado. A gestão é profissional, você consegue fazer a porta, como você está vendo aí na tela, a rentabilidade. Se fizesse elas foram saindo, como o Brasil terceiro do mapa da fome, segundo a ONU. O dólar voltou a cair. A química entre o Trump e o Lula também fortaleceu a imagem do presidente. Mas outras notícias não tão positivas também saíram, como o rombo de 4 bilhões nos Correios. Ah, cara, sempre esse papo, sempre essa história, gente, que rombo, como se fosse uma coisa horrível. Cara, vocês têm que entender uma coisa. Uma empresa estatal, vamos ao exemplo dos Correios. Para que ela foi criada? Ela foi criada para prestar o serviço de entregas de encomendas para a população, certo? Então, ela tem o objetivo de entregar encomendas para a população. Ela não tem o objetivo de dar lucro. Ela não foi feita com esse objetivo. Ela não é uma empresa privada que ela tem que dar lucro, independente se o serviço foi prestado ou não. Ela precisa prestar o serviço. Só que o que aconteceu com os Correios? O Correio aconteceu o seguinte, que pegou o Mercado Livre, Amazon, eles pegaram a parte das encomendas para eles, que é onde dá dinheiro, e deixaram os Correios só com as cartas, que é onde não dá dinheiro. Mas que mesmo assim, ele não precisa dar lucro, ele tem que prestar o serviço para a população. Só que esses liberais ficam fazendo esse terror, esse pânico moral em cima das estatais, falando que estatal tem que dar lucro, que estatal não pode ser, tem que privatizar porque o serviço vai melhorar. Como que o serviço vai melhorar? Alguém me explica como que um serviço voltado por lucro vai ser melhor? O objetivo é o lucro. Sei lá se está dando bem, se está servindo bem, se não está servindo bem, querem nem saber. Porque quando essas empresas
pegam uma boa parte do mercado, ou por muitas vezes o monopólio do mercado, você não tem o que fazer. Você tem que usar aquele serviço e acabou. Se tá bom, se não tá bom, se funciona, se não funciona. Entende? Então para com essa ideia de que a empresa estatal, ela precisa, não precisa. Ela não precisa, ela tem que prestar um bom serviço. Tem que prestar um bom serviço. Está prestando um bom serviço, é isso. Tá bom. Está atendendo ao objetivo do que ela foi criada. No primeiro semestre. A popularidade estava caindo e o governo precisava voltar com a agenda de programas. Então surgiu o Gás do Povo, que nesse ano começou a distribuir gás para mais de 1 milhão de famílias. Mas como eu disse no começo do vídeo, não existe almoço grátis. Eles precisavam arrecadar mais. Então eles tentaram mais uma cartada. E aí veio a medida provisória 1303. A ideia era acabar com a isenção da LCI, LCA, CRI e CRA, que são aqueles investimentos de renda fixa que não pagam imposto. Tá certo, tá ótimo. Tá ruim? Tá ruim. Eu, se tivesse LC, tá bom, tem que pagar um imposto. Fazer o quê? Só que você tem LC? Você tem LCA? Quem que tem LCI? Quem que tem LCA? Quem que tem esse tipo de coisa? Ah, para, né, mano? Para, né? É só rico. É só rico. E a pessoa que tem lá R$1.000, R$2.000, R$5.000, que seja, que se acha rico, que tem R$2.000, R$5.000 investido nisso. E aí acha um absurdo que isso aconteça para taxar quem realmente tem que taxar. A partir de agora, eles pagariam 5%. E claro, a CSLL dos bancos subiria de 9% para algo entre 15% e 20%. Era basicamente um pacote completo de impostos sobre investimentos. Só que dessa vez, o governo perdeu. Em outubro, a Câmara derrubou a MP, então era mais uma derrota do governo na questão fiscal. Mas claro que não foi um ano com somente dores de cabeça para o governo. A MP não passou, as estatais tiveram déficit, o controle do PIX machucou. Interessa, desde que a estatal tenha déficit. Está prestando serviço para a população, está prestando de... Nossa, 6 bilhões, meu Deus, o que é isso no orçamento do... Desculpe. Que é isso no orçamento do Estado? Hein? O que é isso? O que é 6 bilhões para a estatal prestar um bom serviço? Desculpe. Alergia. Machucou a imagem do governo, mas o dólar que estava acima de R$6, hoje está na casa dos 5,40. O desemprego está nas mínimas históricas. E o Bovespa está nas máximas, acima de... Eu disse. Ah, o dólar subiu. Daqui a pouco o dólar cai de novo. Ah, o Bovespa tava ruim. Agora tá bom de novo. Entende? Esse tipo do mercado financeiro aí é isso. Saca? Só que fica usando isso como um balizador para as políticas econômicas do país. E não pode ser isso. E não pode. Ah, não, veja só, o governo não pode... Por quê? Porque é tudo uma desculpa para quê? Não pode gastar com pobre. O governo não pode pegar 100 bilhões e injetar na economia para programas sociais, para essas pessoas poderem ter uma alimentação um pouco melhor, para poder ter um botijão de gás, para poder o filho talvez não precisar começar a trabalhar tão cedo e poder focar no estudo. E isso eu estou falando a criança de 10, 11 anos, certo? Eu comecei a trabalhar com 13 anos. Tá? Mas tem crianças que podem trabalhar muito antes, e isso atrapalha o estudo. E talvez esses benefícios ajudam a complementar a renda e façam com que essa criança talvez não precise trabalhar, certo? Mas aí não pode. Não, isso não pode. Agora, você pegar 1 bilhão do orçamento do Estado para transferir para Faria Lima como juros da dívida pública, aí tudo bem. Aí veja lá. Aí tudo bem. É puro preconceito com o pobre. Puro preconceito. Você fala, a direita só tem preconceito com o pobre. Porque agora você vai querer me dizer que o primo rico é comunista. Que o primo rico é esquerdista. Daí eu tô maluco. Aí eu sou esse cabo aqui. Eu sou o adaptador desse cabo aqui. 160 mil pontos. A inflação parece estar sendo controlada. Em 2026, a gente deve ter cortes na Selic. Enfim, queria deixar claro que é praticamente impossível resumir em 13 minutos tudo que o governo fez durante 3 anos. Difícil, com certeza né? tiveram pontos positivos e negativos que ficaram de fora, e por isso eu queria saber de você. O que você achou desses últimos anos do governo até aqui? Então, galera, esse aí é o vídeo. A gente reagiu aos 13 minutos do governo Lula durante 3 anos. E é isso, cara. A gente tem que ter um pouquinho mais de pensamento crítico, escutar um pouco melhor essas falas, porque é o seguinte, querendo ou não, tudo tem uma ideologia. E o primo rico, ele vai querer tentar inserir a ideologia dele. De uma forma, talvez um pouco mais travestida de um jeito, de um pouco melhor embrulhada de outro, mas o objetivo é um só.
não pode investir para pobre, tem que só pode dar dinheiro para rico, o governo não pode gastar, estatal é uma porcaria, tem que privatizar. Ele não precisou falar, vocês têm que privatizar essa estatal. Não, só que ele só deu a notícia do quê? Olha, a estatal deu prejuízo. Olha, a estatal deu prejuízo. Isso induz a população a uma coisa. Só que a população, muitas vezes, ela não sabe e também ela não tem obrigação de saber, entende? É porque é um bagulho complicado você entender como funciona, ter toda uma noção. Eu faço porque eu gosto, eu acho um hobby legal, entende? Você tá a par disso. E outra também, porque a gente acaba ficando blindado a certas coisas e não cai nesse papinho econo-coach de porcaria aí do primo rico, né? Mas se você ficou comigo até o final, eu agradeço e até o próximo vídeo. Tchau!